Após o sumiço de uma mulher, a polícia vai até a casa onde ela estaria e encontra um homem sujo de sangue. Só que aí ele tenta despistar, mas logo admite que havia sim esfaqueado a vítima. Câmeras de segurança revelam uma cena chocante. O suspeito arrasta o corpo dela para o quintal e tenta esconder os vestígios. Deixa eu conversar com o Léo, porque o Léo está neste momento acompanhando um júri popular que acontece na cidade de Ponta Grossa. Um dia intenso no trabalho aqui um dia intenso do júri popular, que acontece desde cedo por volta das 10h30 da manhã, Paulo. 5 testemunhas de acusação foram ouvidas, 5 de defesa, ou seja, 10 pessoas ouvidas até agora. Na verdade, a 11ª é ouvida neste momento, que é uma das peritas responsáveis por este caso, trabalhou na investigação. Outra perita deve ser ouvida também. Depois disso, a gente tem o interrogatório do réu Onilson Pereira, que, segundo os advogados, vai falar. Mas antes até da gente falar do andamento do júri, vamos trazer agora a reportagem. Uma reportagem que está muito bem dividida. Ela está dividida entre o que a acusação, Polícia Civil entende-se também que, de certa forma, contribuiu nessa acusação, e também o que a defesa tem a dizer, que são, informações bem distintas, bem diferentes. Veja só. Um crime cercado por violência extrema entre um homem e uma mulher, motivado, segundo a acusação, por um ciúmes doentio, um ciúmes que levou Onilson Pereira de Almeida a esfaquear e estrangular a ex-namorada e depois tentar esconder o corpo no quintal de casa. Seria um caso clássico de feminicídio? Para o Ministério Público, sim, não há dúvidas quanto a isso. Já para a defesa de Onilson, a realidade seria outra, em que ele mal conhecia a vítima e fez o que fez no calor da emoção durante uma briga. Mas afinal de contas, qual a verdade por trás da morte de Maria Silmara Bonetti? É o que tentamos responder a partir de agora. Estamos no bairro Colônia Dona Luísa, em Ponta Grossa, cidade a 100 quilômetros de Curitiba. É aqui que está o ponto de partida dessa história, o encontro entre Maria Silmara e Onilson, em fevereiro de 2024. Segundo a polícia, os dois cruzaram numa boate e depois foram juntos para a casa de Onilson, que fica nos fundos dessa garagem de caminhões. Dormiram juntos e pela manhã brigaram. As horas se passaram e as amigas de Maria Silmara ficaram preocupadas. Uma delas é essa mulher. Eu acordei e não encontrei ela em casa. E ela nunca foi, assim, de ficar fora, assim, algum dia, a não ser que ela fosse para casa dos filhos dela. Liguei para minha patroa e ela falou que ela tinha saído com esse homem. E que ela ia subir lá na casa dele, que ela sabia que ela estava lá, e ia subir lá para chamar ela para vir para casa. E chegando lá, ele não quis saber de conversa e falou que ela tinha ido embora às 6 horas da manhã. E ele só ficava andando pelo terreno cheio de sangue. Tá convindo, ele tinha sangue da menina. A polícia seria chamada na sequência. A polícia verifica, questiona as manchas de sangue que estão no corpo dele. Ele inicialmente fala que teria mexido em um porco, que eles teriam matado dias antes ali naquela propriedade. A polícia, obviamente, desconfiando dessa versão, né, realizou a abordagem desse indivíduo e numa vistoria do local foi possível verificar um rastro, né, inclusive na imagem dá para ver que tem uma marca de arrasto ali. A polícia, na sequência, a polícia militar, agiu prontamente e localizou esse corpo. Segundo a investigação, Onilson tentou esconder o corpo nos fundos do quintal. Nessa imagem, ele aparece preparando tudo. Primeiro entra na casa com uma bolsa. Menos de 1 minuto depois, sai já sem nada. A partir desse momento que ele começa, segundo a polícia, a preparar o corpo. A câmera não mostra, mas é possível perceber que o chão fica molhado. Conforme a investigação, Onilson teria tentado limpar um pouco do sangue espalhado no local. Ele volta para casa e sabe o que quer: uma corda. A câmera mostra. Ele desenrola e vai direto até o corpo. Segundo a investigação, é nesse momento que o homem amarra a vítima. Agora essa outra imagem. Repare nos fundos. Perto do muro, o suspeito aparece arrastando o corpo de Maria Silmara. Ele puxa por uma corda e parece fazer força. Chega em um determinado ponto, se agacha
e começa ali, segundo a polícia, a fazer um buraco para enterrar o corpo. Onilson foi indiciado pela polícia, depois denunciado pelo Ministério Público e, por fim, se tornou réu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, entre os agravantes feminicídio, motivo fútil e por ter tirado a vida da vítima por asfixia, além do crime de tentativa de ocultação de cadáver. Agora, com o julgamento do caso, quase 1 ano e meio depois do crime, a defesa do acusado afirma ter provas suficientes para derrubar ao menos uma das qualificadoras. A tese sustentada pelos advogados é que Onilson era cliente de Maria Silmara. A vítima seria garota de programa já há alguns anos na região, funcionária de uma rede de boates especializada em prostituição na cidade. Entre as evidências estão áudios da própria vítima falando do assunto. Deus do livre, eu achei que eles pagavam pelo menos uns 200, 300 reais a saída para a pessoa, no caso, né? Não, muito pouco, muito pouco. Conforme o processo, a insatisfação fez com que Maria Silmara buscasse trabalho por fora. Para compensar as perdas, ela teria passado a aplicar golpes. Nessas conversas extraídas do celular dela, vemos Maria Silmara afirmar a diferentes clientes que estava grávida, que foi até o médico que confirmou a gestação e que só eles poderiam ser os pais. Além de mandar fotos da barriga, Maria Silmara tinha até ecografias falsas. A partir daí que ela começaria a extorquir os homens pedindo por dinheiro. Para isso, ela pedia ajuda inclusive de parentes. E a minha mãe tá muito ruim e nós tá sabendo que a minha mãe tá grávida de você. Agora tu sumiu, agora tu vai assumir essa criança da minha mãe ou minha mãe vai ter que morrer de trabalhar para cuidar desse filho sozinho. Em outro áudio periciado pela polícia, ela detalha ainda mais o esquema. Eu tenho que enganar ele até os 3, 4 meses para me tirar dinheiro dele. Só que eu tenho ultrassom e tenho tudo. Daí eu mandei, colocar. Eu fui numa lan house, coloquei no meu nome. Mas uma mentira dessas não tinha como ser sustentada por muito tempo. Aí que depois de 3, 4 meses, ela avisava os clientes que havia perdido o bebê, inclusive usando um atestado de óbito falso. Daí não tenho até certidão de óbito já. E assim encerrava as extorsões, mas por pouco tempo. Dias depois, iniciava o golpe do zero com outro cliente. Mas já tem a som da criança morta quando eu fizer 3 meses. Não vai mandar pra ele? Eu já tenho, porque a menina me mandou todas as ultrassom, nós mudamos os nomes, sabe? As datas, nós mudamos tudo. Que nós é esperto. Conforme a perícia, Maria Silmara teria enganado ao menos 4 clientes. Até onde se sabe, Onilson não está entre eles. A defesa do homem garante que eles saíram uma única vez e brigaram por conta do valor do programa. Em depoimento, a amiga de Maria Silmara afirmou que os dois já haviam saído algumas vezes. Segundo ela, eram apenas ficadas. Por acaso a senhora sabia de um relacionamento anterior entre ela e o seu Onilson? Já fiquei sabendo de alguma coisa, sim. Mas eu não conhecia ele, praticamente. Porque eles já saíram algumas vezes só. Os advogados esperam que, com as provas levantadas pela perícia, sejam corrigidas as acusações e esclarecido o real envolvimento entre vítima e acusado. A defesa não está aqui e não vai a júri falando que o Onilson é inocente. A defesa resguarda a sua coerência de pedir a sua condenação na justa medida e na proporção adequada. Nós temos, sim, um homicídio. E nós temos, então, 2 qualificadoras absolutamente falsas. Feminicídio, porque o crime aconteceu em contexto de violência doméstica e familiar. Errado. Motivo fútil, porque o crime foi motivado pelos ciúmes. Errado. E aí, Paulo, não temos discussão aqui sobre o trabalho, se de fato Maria Silmara era garota de programa ou não. Isso não é relevante aqui para o julgamento. Mas o porquê que isso é trazido, tanto na reportagem quanto aqui
no Fórum de Ponta Grossa. Porque o que a defesa diz é o seguinte: o autor do crime, na verdade o Onilson, ele marcou um programa, ele era um cliente como qualquer outro e foi lá. E não teria supostamente sido enganado nesse tal golpe da barriga, ou suposto golpe da barriga. E aí eles estão justamente nessa tentativa de derrubar 2 qualificadoras de feminicídio e motivo fútil. Em caso de uma condenação, que é o que deve acontecer, já que o homicídio aconteceu e as provas estão aí, claro, sem essas qualificadoras, a pena pode ser muito menor. É isso que os advogados estão correndo atrás aqui. Nós conversamos com o advogado mais uma vez, agora, um pouquinho antes do Cidade Alerta começar, durante o segundo intervalo, onde ele falou sobre a expectativa do término e também sobre o interrogatório do réu que deve acontecer daqui a pouco. E eu perguntei para ele, porque eu falei o seguinte: Paulo, no inquérito policial tem a confissão do Onilson. O Onilson, ele chegou pro policial e falou: não, eu matei porque ela era minha namorada e porque eu fiquei com ciúmes quando eu vi que ela estava numa casa de prostituição. Ele confessa, tem vídeo disso. Só que aí o advogado disse que essa confissão não pode ser levada em consideração. Tá ficando cada vez mais claro durante esse julgamento que a versão do Onilson ali quando enquadrado pelo delegado naquele momento é completamente fantasiosa. O Onilson não se recorda sequer do episódio e ele não se recorda sequer de ter falado com o delegado. O que nós temos certeza é que isso não procede, é que eles não tinham relação, ele não era um ex-namorado dela, né? E o crime não foi praticado em razão de um relato de ciúmes. Isso nós temos certeza e tem prova abundante no processo. O cliente do senhor vai ser interrogado, ele vai responder as perguntas? Vai responder todas as perguntas, o Onilson, sem dúvida alguma. Nós não temos nada para esconder, a defesa está totalmente de peito aberto aqui, trazendo a verdade nos autos. Por volta das 6 horas da tarde, portanto, a primeira perita do caso começou a ser ouvida. Nós temos uma segunda que ainda vai ter que prestar esclarecimentos. Depois tem o interrogatório do réu, debate entre defesa e acusação, que pode levar só essa parte aí 1 hora, 1 hora e meia, e aí depois veredito. Então, muito possivelmente, Paulo, esse julgamento pode terminar só amanhã. Ou, se o juiz quiser tocar os trabalhos que começaram por volta das 10h30, apenas durante madrugada que a gente vai ter um veredito deste caso. Obrigado, Léo. Só para arrematar, então ele é réu confesso. Quanto a isso, não há dúvida. Apenas os advogados estão tentando tirar algumas qualificadoras para diminuição da pena. O assunto, digamos, o arremate seria este.